Graças a Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Como da outra vez eu fiz a postagem do vídeo sobre a primeira lição da EBD, e hoje, pela misericórdia de Deus, vamos estar fazendo mais um vídeo curtinho dessa vez. Vamos tentar fazer um vídeo rápido, não muito longo, para não ser cansativo e para também que as pessoas elas possam assistir com prazer, já que hoje em dia não há mais tempo, né? Não se tem mais tanto tempo para estudar a palavra de Deus, e também não se tem tanto tempo por causa da vida corrida, o dia a dia que é tão corrido. Então, vamos fazer um vídeo curtinho. A lição de domingo agora, no caso hoje é sábado, amanhã, é Deus como o primeiro evangelista. Na verdade, a lição ela tem como enfoque maior apresentar Cristo como o Salvador, e no caso tem como tema Deus como o primeiro evangelista. O foco é mostrar que Deus, o Evangelho, ele não é exclusivo do Novo Testamento. No Novo Testamento veio a revelação de uma forma mais completa com a vinda de Cristo e sua morte, mas no Antigo Testamento já havia no Antigo Testamento todo o Evangelho, né, sendo exposto todas as maneiras quanto Deus estava agindo e agiu desde o princípio para que nós chegássemos ao pleno conhecimento da verdade. Deus, ele cria o homem, né? Ele cria Adão e ele cria Adão e Eva, coloca no jardim do Éden e traz ali algumas objeções para Adão e para Eva, né? Que eles tinham lá duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinham também a árvore da vida. Dessa eles podiam comer, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Na teologia acredita-se que depois da criação, um pouco tempo depois, houve a queda, né? Houve a queda, porque não teria sido durante a criação, porque quando Deus termina de criar, Deus viu que tudo era bom, e aí não podia ter visto que tudo era bom se ele havia criado também os anjos e ele houvesse caído. Mas divergência teológica não cabe. Mas o que importa é que após ter criado todo o jardim, foi colocado Adão e Eva lá com essas objeções. E a Bíblia diz que a serpente, né, que figura ali a Satanás, ela se encontrava naquele jardim e conduziu Eva à tentação, assim como Adão, e eles caíram. Com essa queda, eles trouxeram a morte, e é por isso que nós morremos hoje, por causa do pecado de Adão. Mas Deus trouxe a justiça para a mulher, que ela passaria a ter a criança com dores de parto. Deus trouxe também a justiça para o homem passaria a sofrer com o seu trabalho, passaria a ser exaustivo, cansativo, como é hoje. A gente passa 8 horas de trabalho, é aquele cansaço. Mas Deus faz uma promessa. Deus traz o juízo sobre a serpente também, sobre Satanás, né? E Deus ele faz uma promessa maravilhosa que se encontra em Gênesis 3,15. Se nós removêssemos da Bíblia o capítulo 3 de Gênesis, ficaria um pouco sem sentido, porque qual teria sido o sentido de Cristo morrer por nós se não tivesse havido as clarezas de que o fato de Cristo vir morrer por nós é porque nós pecamos, né? E Deus proveu Jesus Cristo para pagar por esse pecado. O Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti
e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? E depois disso, o inimigo de nossas almas, ele passou a atacar veementemente todas as pessoas que traziam restício de ser esse que pisaria na cabeça da serpente, né? Esse que este ferirá a cabeça, este que pisaria na cabeça da serpente. E a Bíblia ela traz relatos de Abel, que ofereceu sacrifício agradável a Deus. E quando fala entre os teus descendentes, né, e os descendentes da mulher, assim, os descendentes do inimigo de nossas almas, quem é? Aqueles que fazem a sua vontade. E aqueles que fazem a sua vontade, o desejo é quem? É matar aqueles que fazem a vontade de Deus. E aí nós temos o exemplo exatamente em Abel, que Abel foi fiel a Deus, ofereceu o seu sacrifício a Deus, e ao contrário de Caim, Caim não oferece um sacrifício que agrada a Deus, não se diz, no texto não diz o porquê, qual era a diferença em si do sacrifício, mas o que Caim faz? Mata Abel. Nós vamos ver que depois disso o pecado ele toma uma proporção enorme, o pecado ele toma uma proporção de Deus até contemplar e se arrepender de ter criado a humanidade. E Deus ele pensa em vou destruir toda a terra. Mas quando chega em Gênesis no capítulo 6, quando Deus vê a iniquidade se multiplicando, e que fique bem claro isso para você que está na sua casa compreender, toda a maldade que está acontecendo no mundo, a consequência, a causa é o pecado. O pecado distancia o homem de Deus. O pecado, a cada dia que passa, que o homem se aprofunda, você que vive uma vida, você que não é um cristão ainda, não confessa Jesus como Salvador, o pecado ele aprisiona, ele escraviza as pessoas. E a promessa de Deus que que pisaria na cabeça da serpente, esse Jesus para nos reconciliar com Deus, porque Deus é santo, ele não suporta o pecado, a sua santidade não suporta o homem viver uma vida de pecado. O homem que vive uma vida de pecado, ele não agrada a Deus, mas Deus ele propiciou a Cristo. E a Bíblia diz que Abel mata Caim, mas nós vemos que Abel dá início ali ao sacrifício, né? Oferecer a Deus o sacrifício. E hoje o sacrifício, como diz lá em Gênesis, lá em Romanos no capítulo 12, o sacrifício que agrada a Deus hoje é o sacrifício vivo. Somos nós. É o modo como nós vivemos, é o modo como nós nos vestimos, é o modo como nós andamos no mundo. Esse é o modo, eu vou ler o texto aqui, que agrada a Deus. É até interessante porque as pessoas acham que para servir a Deus elas não precisam estar dentro da igreja, não precisam estar seguindo uma religião, mas aí eu pergunto, será que eu agrado a Deus me prostituindo? Será que eu agrado a Deus quando eu pego esse corpo que é templo de morada do Espírito Santo de Deus e procuro destruir ele? Como destruindo? Tomando cachaça? Como destruindo a esse corpo? Fazendo algo que é ilícito e aí trazendo o juízo do mundo contra mim. Por exemplo, quando você vai roubar, quando você comete uma maldade, você vai trazer juízo contra esse corpo que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O texto diz assim, Romanos: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Caim, Abel ofereceu um sacrifício a Deus ali. Caim ofereceu outro, foi rejeitado. Hoje o sacrifício que Deus quer de cada um de nós é o sacrifício vivo. É o sacrifício com o nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. E não só isso, mas o texto diz que nós não devemos nos conformar com o modo com que o mundo ele caminha.
E a Bíblia diz que o mundo ele jaz do maligno. Mas ele manda que nós não nos conformeis, não tomemos a forma do mundo. E aí, se eu ando de acordo com o mundo, eu tomo a forma do mundo para mim. Mas que eu devo transformar a minha mente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu transformo a minha mente, e a minha mente ela é transformada pelo Espírito Santo que habita em mim, que é quem me convence do pecado, da justiça e do juízo, eu passo a ter uma vida diferente. Mas a Bíblia traz também, ainda antes do chamado de Abraão, traz Esno, Sete, e traz também o seu filho, que é Esno, né? E eles começam ali, Abel começa o sacrifício e Sete e Esno começa a questão da adoração a Deus. A adoração que agrada a Deus. O falar com Deus. O texto diz aqui em Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 26, diz assim: E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Esno. Então se começou a invocar o nome do Senhor. No caso, começou a haver a oração a Deus, começou a haver o clamor a Deus, que é o que agrada. O homem está em santidade normalmente com ele, o homem está se comunicando com Deus, que havia sido perdido isso, porque Deus lá no Jardim do Éden falava diariamente com o homem. Mas quando vem Noé e quando vem toda aquela situação da maldade, o povo corrompido, Deus manda o dilúvio e poupa ali a Noé, e a sua família. E quando eles saem da arca, há um pacto ali que Deus não destruiria mais a terra com a água. Mas depois disso, depois de Noé, as pessoas ainda continuam se corrompendo. A ponto aqui em Gênesis ainda, no capítulo 11, nós temos o homem querendo construir, como você vai ver aqui, diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam-se um vale na terra de Siná, e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Ei, façamos tijolos e queimemos bem. E os tijolos e por pedra e betume, por qual disseram: E aí edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque aos céus. Então eles queriam uma coisa grandiosa que chegasse até os céus, sendo que Deus, a ordem que Deus deu era que eles crescessem e multiplicassem, e crescendo e multiplicando, que eles povoassem a terra. Só que eles desobedecem toda essa situação. Por quê? Porque o homem ele não conseguia. Sem a revelação de Deus, o homem ele não consegue se voltar para Deus. Sem que Deus se revele ao homem, o homem não consegue se voltar para Deus. E Deus, depois disso, Deus confunde ali a língua daqueles homens, e eles passam a falar várias línguas diferentes, que é o que nós vemos hoje. E depois disso, Deus aí começa a executar o seu plano, porque Deus já tinha todo o seu plano detalhado. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou no Jardim do Éden. Deus não é pego de surpresa em nenhum momento. Mas Deus sabe tudo o que vai acontecer, e Ele traçou todo o projeto de salvação. Você vai ver isso em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, que na verdade o Cordeiro já havia sido preparado há muito tempo. O Cordeiro já havia sido preparado. Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8 diz assim: E o adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, Cristo já havia sido morto antes do pecado. Deus não foi pego de nenhuma maneira de surpresa, mas Deus estava executando o seu plano gradualmente, e até então havia só restício, como diz aqui na lição. A lição diz que até então o que havia era anúncio de redenção, mas nenhum tão claro e evidente quanto ao que o próprio Deus fez, porque até então segue-se, né? Deus ele corrige Caim pessoalmente,
né? Quando cobra o sangue de Abel. Mas Deus agora ele anuncia a sua redenção, e ele anuncia a sua redenção a Abraão. Abraão, ele era filho de Terá, e Terá, o seu pai, ele tinha 3 filhos, que eram Abraão, Noá, Arã, né? No caso, Arã ou Anrã ou Arã, não sei. O versículo, capítulo 11 de Gênesis, e o versículo 27, você vê como é que se pronuncia. E Anrã era pai de Ló, que aí quando você for ver que Abraão ele sai diante da sua parentela, ele ainda leva Ló, que não tinha mais pai, porque o seu pai tinha morrido, e Ló era o seu sobrinho. E no caso, depois da morte de Anrã, Abraão, junto com seu pai, o seu pai ele sai da terra dos caldeus, mas antes que ele saia da terra dos caldeus, há o casamento. Abraão e Naô toma por mulheres. Abraão toma a Sarai, e Naô toma a Mical, que no caso era filha de Anrã, que morreu, que era irmão de Abraão, que também tinha gerado não só a Milcá, né, que era esposa de Naô, mas também a Isca. E a Bíblia já faz uma referência aqui, porque Deus ele é um Deus de milagre, e ele não depende de mim, de você, para executar os seus planos, de uma forma que Deus ele nos usa para executar os seus planos, mas os seus planos os planos de Deus eles vão ser executados independente de qualquer coisa. E faz logo referência a esposa de Abraão, que ela era estéril, que ela não tinha filhos. E eles saem de Ur dos caldeus, eles vão para Canaã. Não se sabe aqui, talvez Terá, que era o pai de Abraão, talvez o pai dele tivesse ficado triste com a morte de Anrã, né? Ainda em Ur dos caldeus, mas não se sabe qual foi o motivo. Sabe-se que eles vão até Canaã. Eu quero acreditar que o propósito de Deus já tinha tocado no coração dele para sair dali e ir para Canaã, porque era onde Deus queria levar Abraão. E o que acontece? Acontece que quando eles saem de Ur dos caldeus e eles vão vieram até Arã e habitaram ali, né? Eles saem de Ur dos caldeus para ir até Canaã, e eles ficam peregrinando ali em Arã. Não sabe por que eles pararam ali, mas sabe que quando eles param ali, eles permanecem ali, e Terá, que é o pai de Abraão, ele morre. Há uma coisa bem interessante sobre o pai de Abraão, o nome dele. O nome de seu pai, Terá, provavelmente significa o divino. Irmão, acredita-se que T seja uma variação dialética para o deus da lua. No caso, o nome do pai de Abraão seria uma variação pelo deus da lua, sendo que a localidade onde Abraão morava, eles adoravam, a adoração que eles adoravam lá era a lua, as estrelas. E Deus queria transformar essa situação, pegar um idólatra, pegar um politeísta que adorava vários deuses, e transformar num monoteísta para executar o seu plano da vinda de Cristo. Porque Cristo ele vem exatamente da linhagem de Abraão, e nós vamos ver que em Mateus, no capítulo 1 e no versículo 1, Mateus designa Jesus como da descendência de Abraão. Deus traça o seu plano, e aqui ele começa a preparar a nação para um evangelismo em massa. Ele começa a preparar através de Abraão o alcance de todos os gentios que se encontravam perdidos, diante do seu pecado. E ele começa logo dizendo: sai da tua terra. O Senhor se revela a Abraão em Arã e diz assim: o Senhor disse a Abraão. Aqui a gente não sabe como foi a forma, se foi só audível, se foi na mente de Abraão. Sabe que Deus falou com Abraão. Não foi como no caso de Moisés. Moisés ouviu Deus falar numa sarça ardente, e Deus disse: sai da tua terra. No caso, Deus ele já convoca a Abraão a sair ali diante da sua nacionalidade. Sai daí diante da tua nação. Uma coisa interessante é que
onde Abraão morava antes, em Ur dos Caldeus, a terra onde Abraão morava, tinha aproximadamente 250 mil habitantes. E as cidades ali circunvizinhas tinham em torno de 50 mil. Então Abraão habitava num lugar onde havia uma população muito grande, uma nação muito grande. Mas aí Deus, ele diz, sai da tua terra. Por quê? Porque Deus quer fazer uma nação. Agora uma nação, não mais uma nação, uma única nação, mas uma nação mista, onde seria agregado todos os povos. E Deus, ele diz a Abraão, sai diante da tua parentela. Uma coisa que nós erramos muito é quando a gente desobedecemos a Deus. Quando Deus nos dá uma ordem, a gente às vezes paga o preço. E Abraão pagou um preço porque ele leva o seu sobrinho Ló, e lá na frente os pastores se degradam entre si. Lá na frente ele sai, vai para Sodoma e Gomorra. Abraão intercede por ele, senão ele teria morrido ali, quando Deus anunciou que ia destruir. Então, tudo isso consequência de quê? Consequência de não ter seguido a ordem de Deus. Muitas pessoas pagam um preço alto e grande quando desobedecem a voz de Deus. E aí Deus, ele diz que ele sai diante da sua parentela, da casa do seu pai, ó, quer dizer, agora eu vou te dar uma família nova, agora a sua família vai ser, eu vou constituir uma nova família para você. É interessante porque Jesus, certa vez, quando disseram assim a ele, Senhor, tá aí a tua mãe, teus irmãos, querem falar com tu. Aí Jesus disse, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a família que agora seria agregada, a família de Abraão agora seria uma família espiritual, que Deus estava constituindo através dele. E Deus, ele faz uma promessa. Deus diz a ele que através dele existiria uma grande nação. Nós sabemos que a nação de Israel hoje não é uma nação expressiva, por exemplo, como a China. Não, até mesmo o Brasil é maior do que Israel, do que a nação de Israel. Mas a promessa era que essa grande nação seria alcançada através dele. Então hoje nós fazemos parte dessa grande nação, porque nós somos descendentes seus na fé. Nós cremos assim como ele creu. Deus se revelou através do Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo em nossas vidas, e nós cremos. Engrandecerei o teu nome. É interessante porque quando Deus disse que iria engrandecer o nome de Abraão, e hoje o cristianismo descende de Abraão, a religião, o judaísmo também, e o próprio islamismo. No caso, as três maiores religiões do mundo vieram de Abraão. Então, engrandecerei o teu nome. Por mais que nós sabemos que os muçulmanos, que o islamismo distorceu totalmente a palavra e segue uma linha totalmente diferente, mas até aí o nome de Abraão é feito referência. E diz assim também, serás uma bênção. De Abraão, se você for ver, de Abraão surgiu, de Abraão vieram os profetas, de Abraão vieram as escrituras. O que nós temos hoje veio da sequência de Abraão, e todos os profetas que escreveram surgiu o próprio Cristo veio de Abraão. Então essa é uma bênção que Abraão nos deixou. Abençoarei os que te abençoarem. No caso, aqueles que creem são abençoados. Aqueles que rejeitam a fé, automaticamente eles são amaldiçoados porque rejeitaram. E a maior promessa de toda, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o chamado de Abraão, ele teve uma importância enorme, porque a partir daí Deus começou a executar, a sistematizar o que ele havia prometido, a vinda, a redenção em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, da semente da mulher. Ele dá início agora a uma caminhada que vai chegar o mais rápido possível até Cristo. No caso demorou milhares de anos, mas chegou a Cristo. E algumas pessoas elas questionam, até o textuário da lição diz assim, o textuário: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então o evangelho foi anunciado primeiramente, diretamente a Abraão. Mas o evangelho, ele se encontra em todo o Antigo Testamento. E nós vemos o evangelho, se você for observar, nós vemos o evangelho totalmente nas divisórias, como é dividido, né? Os livros, o Pentateuco, os livros
históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Cada divisão do Antigo Testamento faz referência a Cristo. Logo no Pentateuco vai fazer referência à vinda de Cristo, o início do Evangelho sendo exposto, a vinda de Cristo, da semente da mulher. Depois faz referência que agora, através dele, todas as nações seriam abençoadas. E aí Deus promete a Abraão que através dele todas as nações seriam abençoadas na vinda de Cristo. Mas também Deus institui que Deus já começa a mostrar que com a vinda de Cristo os nossos pecados eles seriam perdoados, nós seríamos libertos desse pecado. Nós prefigurando ali a Páscoa, a escravidão do povo, um tipo da prefiguração, um tipo da libertação em Cristo, que nós seríamos libertos em Jesus Cristo. Ele nos libertaria do pecado, ele pagaria o preço, a redenção pelos nossos pecados. Então o Pentateuco ele faz essa referência, já mostrando ali como é que o povo vai ser abençoado, como é que Deus proveu a redenção, como é que Deus vai abençoar esse povo. Já faz referência, já começa a tipolizar como é que aconteceria isso com o sangue de Cristo. E Moisés ele já pega ali o próprio Gênesis 3,15, não o texto, mas ele já faz referência de uma forma mais evidente sobre Cristo. Ele diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. Aí ele já diz, ele vai vir. E quando Jesus vier, vocês devem ouvir a ele. Ouçam a Jesus. Mas a nação de Israel, ela depois que Deus ele trabalha ali os patriarcas, o povo vai para o Egito. Depois que o povo sai do Egito e conquista ali a terra de Canaã, e depois que passa todo aquele período, porque as pessoas eles tiveram uma oscilação muito grande, tiveram uma oscilaram muito quanto houve uma oscilação muito grande na fé. Na época do juízo, quando havia juízo, o povo ficava fiel. Quando o juiz morria, o povo voltava a se rebelar. Sabemos que ali o Espírito Santo habitava esporadicamente no líder, não habitava em toda a população. E quando chega o auge ali da nação de Israel, com Davi, Deus promete a Davi que da descendência dele, da sua descendência, porque porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmado para sempre. No caso, que Jesus ele viria para reinar da descendência de Davi, e o seu reinado, ele não seria um reinado temporal, mas seria um reinado temporal e eterno. Então, o próprio Davi ainda vai fazer referência a ele, né, como ele sendo servo de Cristo. E nós vemos também que ele seria descendente de Davi, então seria chamado filho de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1. E Apocalipse 19:16 vai dizer que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o rei, ele está acima de todo rei. Jesus está acima de todo e qualquer rei. Mas, além do Pentateuco e também dos livros históricos fazerem referência de Cristo, os livros poéticos também fazem referência de Cristo. A esperança do Messias, as pessoas perguntam, no Antigo Testamento havia salvação? Havia salvação. Qual era o critério da salvação? Crer em Jesus, da semente da mulher, na esperança de que Cristo viria. E no livro poético nós temos uma evidência de Jesus como Redentor diretamente de Jó. Jó faz referência, mesmo ali diante do seu sofrimento, da sua angústia, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Jó capítulo 19 e versículo 25. Davi ali nos seus salmos ele faz referência a muitas particularidades de Cristo, como por exemplo o sofrimento em favor da humanidade. E aí nós vemos isso em Salmo 22, versículo 1 ao 31. Também é o triunfo do Messias, que o Messias, quando vier, ele vai triunfar diante de toda as potestades, diante de toda o inimigo. Ele amarrar como
como Mateus, o evangelho vai dizer que ele amarrará o valente ali, o valente será amarrado, o inimigo de nossas almas, como acreditam uma parte da teologia, que em parte ele está amarrado, porque agora a ação do Espírito Santo consegue convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas não só isso, também como Davi ele faz referência também à morte de Cristo. Ele faz referência à morte de Cristo e também à sua ressurreição. Então Deus já vem tratando em todas as escrituras, no Pentateuco, nos históricos, no poético, sobre como seria Cristo, como ele viria, o que ele passaria, como ele restauraria a toda a nação. E nos profetas ele chega ao auge, porque nos profetas vai fazer, por exemplo, referência à concepção virginal de Cristo. Vai fazer, por exemplo, Jeremias vai fazer referência à nova aliança. Jeremias capítulo 31, ele faz referência à nova aliança. Miqueias faz referência ao lugar onde Jesus Cristo nasceria, onde seria o lugar onde Jesus, Belém, a cidade onde Jesus nasceria. O próprio Daniel revela a soberania de Deus, que Deus é soberano, que Jesus ele seria soberano, onipotente, assim como o Pai. E diante de tudo isso, há um questionamento muito grande, porque a função de Israel era conduzir todas as outras nações. Depois que Deus preparou toda a nação de Israel, concedeu uma forma de adorar a Ele, de como agradar a Ele, de como expiar os seus pecados através do sacrifício, de como haver uma intercessão através do sacerdote, do sumo sacerdote da nação, a forma de como se tornar santo diante de Deus, purificado diante de Deus, para agradar a Deus. Israel tinha que propagar isso para as outras nações, para que as outras nações também fizessem parte disso, porque Deus nunca teve a intenção de que a nação de Israel fosse exclusivista e guardasse o evangelho só para eles, mas que dissipasse a promessa do Messias aos gentios. E eles falharam com isso, em parte. Nós não podemos dizer que Israel falhou totalmente. Por que Israel não falhou totalmente? Porque mesmo diante dos israelitas ali, que não quiseram propagar, houve aqueles que propagaram, houve aqueles que permaneceram fiel, e nós vemos isso no Novo Testamento, como Pedro, Paulo, eram todos judeus, os outros apóstolos ali eram judeus, e creram e foram remanescentes, porque senão nós não podemos fazer como Elias fez, só sobrou eu, porque Deus tinha o seu remanescente, e hoje Deus também tem judeus que creem em Jesus Cristo e que servem a Ele. Não é a totalidade. A massa em si, né? O povo como nação falhou, mas individual não. Houve aqueles que creram em Jesus Cristo. E aí Paulo em Romanos vai dizer que eles tinham tudo e aí desperdiçaram, porque eles tinham deles vieram os patriarcas, deles Deus deu a lei para que eles vivessem de uma forma moral, cerimonial e civil, e propagasse isso para as outras nações. As escrituras de uma forma completa, os profetas vieram deles, Jesus veio dos judeus, mas em parte eles falharam, eles deixaram a desejar isso. Uma coisa interessante é que depois que Davi ele morre e Salomão assume ali o governo, Salomão alcança uma abrangência enorme, mas ali o povo começa a migrar, já começa a caminhar para uma idolatria e esquecer de Deus. Ao invés de, depois de tudo aquilo ali, propagarem o evangelho ali para as outras nações, o que eles fazem? Eles deixam de fazer isso. O próprio Salomão começa a caminhar de forma errada, quando começa a pegar mulheres, e as mulheres construir os altares ali, e acabou se desviando também do caminho onde eles eram para ter dissipado o evangelho. E aí, com essa forma de não crerem no próprio Messias, quando o Messias chegam, Jesus diz: vim para os meus, mas os meus não receberam, mas todos quanto receberam, e aí houve judeus que receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, no caso, os sabeus que creem no seu nome. E no caso, a igreja hoje é composta de grego, de judeu, de todos, porque Deus disse, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora todos, e Jesus começa a atrair todos a si, quando for à cruz, atrairei todos a mim. E agora todas as nações, hoje o evangelho ele se encontra em vários lugares, mas nós não podemos fazer como no caso a nação, não o indivíduo, mas como a nação, e deixar com que a obra missionária ela tenha uma parada. Mas não, nós devemos levar agora, prosseguir, levar esse evangelho adiante.
Nós devemos dizer que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Nós devemos evangelizar o mundo, nós devemos propagar o evangelho do reino a todas as nações. Nós não podemos mais ficar de braços cruzados, nós não podemos guardar o evangelho para nós não podemos dizer que nós pegar o evangelho e tornar ele exclusivista, como fez a nação de Israel. Por quê? Porque agora Deus quer que o evangelho seja dissipado em todo o mundo e então virá o fim. Então é sobre isso que trata a lição, não vou me estender mais, já cheguei a 35 minutos, pensei que faria em 15 ou 20, mas que você guarde. A lição basicamente vai falar sobre isso, não vou mais me aprofundar mais, até mesmo porque eu quero que você vá amanhã para a escola dominical na sua igreja, e você que é de Nelson Bezerril, vá também a Nelson Bezerril, vou estar eu ministrando a aula amanhã lá, e nós vamos trocar mais algumas ideias sobre a lição e aprenderemos juntos em nome de Jesus. Amém.